Ao deitar para dormir, o que mais tem passado na sua mente? Quais são os pensamentos repetitivos? Você tem observado isso? Quantas vezes nós deitamos para dormir e demoramos ali a agarrar no sono porque os nossos pensamentos, a nossa mente tende a continuar trabalhando se na verdade o corpo já está repousando? Quem é que se identifica com isso? Você que está me ouvindo e está se identificando com isso. Hoje em dia, principalmente hoje em dia, eu acredito que 80%, 90% das pessoas estão com a mente muito acelerada. Eu fui criada na roça, ali à luz de lamparina, né, de candeia. Minha mãe fazia o pavio de algodão. Meu pai buscava o querosene na sede lá do patrão. E à noite era com candeia. Então, nós dormíamos muito cedo, como se diz o ditado lá, né? Igual com as galinhas. Fulano dorme igual com as galinhas. Por quê? A gente dormia muito cedo, não tinha luz, não tinha internet. O máximo que a gente fazia para passar um pouquinho de tempo ali era meu pai contar caso, né? Os casos ali, com o pé no fogão de lenha ali, como diz, esquentando o fogo, que na verdade era o fogo que esquentava, né? Mas a gente tinha ditado, fulano tá esquentando fogo. E ele contava uns casos ali da onça, mais a dona raposa. Isso quando ele estava bem, e era muito difícil ele fazer isso, mas ele fazia. Eu tenho essas lembranças. E o importante, né? O bom é isso, né? Que o que nossos pais fazem, ainda que seja pouco, mas fica guardado no nosso coração, na nossa mente. Eu tenho essa lembrança boa do meu pai. E era poucas vezes que ele fazia isso, mas eu guardo isso. Me fez lembrar também de uma amiga minha que, quando a filha dela estava ficando adolescente, ela falou: eu tô com dificuldade de aconselhar minha filha. Eu acho que a escola já fazem isso. Então eu penso assim: na escola eu acho que ela aprende isso. Ela tinha dificuldade mesmo de se abrir, né? A filha adolescente, ela precisava falar certas coisas, né? Sobre, como diz, ficar moça, né? E eu lembro que eu falei pra ela, olha, fala com a sua filha, porque o que você fala, a sua filha não esquece. Na escola pode ensinar a sua filha a esquecer, mas o que você fala, a sua filha não esquece. E é verdade, porque eu lembro do meu pai contando esses casos, né? E a gente não esquece das coisas boas, dos conselhos que os nossos pais nos davam. E então ali nós dormíamos muito cedo. Não tinha muito o que fazer, né, digamos assim. E também a gente trabalhava muito. Aí já queria dormir cedo e acordava também muito cedo, 4 horas da manhã. Já estávamos acordados. E com esse negócio de dormir cedo, acordar cedo, trabalhar, a nossa mente não tinha tanta coisa que hoje tem, né? Hoje é muita informação na nossa mente, principalmente a internet. Se uma pessoa faz uma guerra, começa lá não sei na onde, rapidinho, tu tá sabendo. Então, a nossa mente está muito sobrecarregada. Quando a gente deita para dormir, o corpo tá cansado, o corpo tá desligando ali, querendo descansar, né, repousar, mas a nossa mente continua trabalhando. Quantas vezes, principalmente nós mulheres, a gente deita para dormir, os homens também, é porque eles não são muito de falar, sabe? Mas homem tem isso também. A gente deitada, a gente lava a roupa, passa o pano da casa, leva o filho no médico, vai na escola do filho, visita alguém, não é assim? Tudo que você tem que fazer no outro dia, você tá deitada, processando ali tudo na sua mente. E às vezes você começa a falar com Deus, né? E começa a orar, rezar, seja lá o que você, né, da forma que você fala, né? Cada um tem seu jeito de falar. E às vezes você tá ali orando com Deus, né? Mas assim, a sua oração tá, como vez, tão repetitiva. No pede, me dá, socorre, socorre, socorre. Que a gente acaba se tornando, como eu vou dizer? Ah, meu Deus, tinha um nome que eu ia falar e fugiu da minha mente. Escrava ali da nossa mente, da nossa necessidade, né? Correndo atrás,
que é um dos erros nossos, é correndo atrás do que nós almeja, do que nós deseja. E não devemos correr atrás de nada. Não devemos correr atrás de nada. As bênçãos é que nos alcançam. Quando a gente entra na frequência certa, quando a gente ora da maneira certa. A Bíblia diz, pedir, pedir, não receber, porque pedir mal. E a gente às vezes pede, olha, pede, né? A gente tá pedindo mal. E esse negócio de pedir, se eu peço, eu tô no sentimento de falta, de escassez. Se eu tô no sentimento de falta, o que vai voltar para mim é mais falta. A tendência é esse sentimento reforçar, né? Eu tô ali clamando, clamando, pedindo, então eu tô naquele sentimento, naquele desespero de falta. Ao invés de eu mudar o meu jeito de pedir, né? De eu agradecer mais. Agradeço como se já tivesse. Isso sim muda muita coisa na nossa vida. Muda muito. Mas quer dizer então, Helena, que se eu pedir, Deus não vai fazer? Claro que vai. Claro que ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer. Pode ser que ele não faça, mas ele tem poder para fazer. Mas nós estamos pedindo da forma errada. Nós estamos fazendo 1% e quer que 99% ele faça. Sabe, eu acho um egoísmo tão grande da nossa parte, a gente fazer 1% e deixar que Deus, o universo, seja lá como você chama, faz 99% por nós. Deixa tudo na mão dele e vão fazer 1%, sendo que ele nos ensinou, deixou tudo escrito, ensinando passo a passo, de como copiá-lo, de como imitá-lo, de como orar, de como falar com Deus, e nós fazemos só 1% e fica nesse 1% querendo que ele faz todo o restante. Mas quando nós mudamos a nossa forma de falar com ele, falamos da forma certa. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre quando tinha multidão, né? E Jesus foi alimentar ali. Ele não levantou 5 pães, 2 peixinhos, ele levantou para cima, né? A Bíblia fala que ele levantou para cima e ele não pediu. Ele não pediu, ele não murmurou, ele não disse que estava pouco e agora o que eu vou fazer, Deus me socorre, meu Pai. Ele não disse isso. Ele agradeceu. Pai, graças eu te dou. Então, quando nós entramos nessa frequência de gratidão, de agradecer, a tendência é acontecer. Nós estamos pedindo da forma correta, que nós estamos agradecendo como se já tivesse e agradecendo pelo que já tem. Por isso que tem uma passagem também que fala assim, quem tem mais lhe será dado. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Gente, parece controverso demais isso. Parece assim que Deus, quando a primeira vez que eu orei, eu falei assim, gente, que absurdo é esse? Quem tem, mais Deus dá. E quem não tem, até o que tem, Deus vai tirar. Injusto demais. Aos nossos olhos humanos, a nossa forma de interpretar, sabe? Eu fico um tempão que essa palavra na mente querendo entender. E eu não sou, eu tenho um negócio comigo que eu tô ouvindo ali a palavra de Deus, eu gosto de frequentar a igreja e tudo, mas eu questiono muitas coisas. Questiono mesmo. Por quê? Porque o sistema religioso também interpreta muita coisa de forma que não traz clareza, não tá ali na luz da verdade totalmente, igual dizem que estão. Então eu questiono sim, eu não sou aquela que fica ali adestrada, só recebendo, eu questiono, eu vou procurar, eu vou buscar, eu vou aprofundar, né, e entender melhor isso. E aí eu começo a entender que quem tem gratidão, mais lhe será dado, né? Quem é fiel no pouco, no muito o Senhor coloca. Igual eu tava falando com a menina que mora de aluguel, eu falei, se você cuida da casa que você mora de aluguel, não é sua, mas se você cuida dela com amor, com carinho, a tendência é Deus te colocar na sua.
Ser fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Ser grato no pouco, quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Agora, se eu sou ingrata, se eu tenho uma ingratidão tremenda, se eu tenho e sou mal agradecida pelo que eu tenho, e reclamo e murmuro como o povo no deserto, até o que eu tenho vai ser tirado. Não tem como, eu não estou preparada para receber. Eu estou reclamando, dizendo que eu não tenho. Estou naquela frequência de escassez, de miséria, que como que eu vou por muito? A tendência de eu ir por muito e voltar para miséria é muito rápido. É tanto que tem gente que ganha aí em loto, sei lá o que é, ganha muita coisa e volta para a pobreza novamente, porque a pessoa ela tá com a crença limitante, uma crença de escassez gravada no inconsciente dela. Ela precisa se programar, ela precisa ser para depois ter. Então, como que essa pessoa, que Deus vai dar a essa pessoa? Por isso que quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem não tem gratidão, quem não é, não pode ter para ser. Primeiro tem que ser para depois ter. E assim, Deus não erra, gente. Deus não erra. Deus não erra. Seja o universo, como você chama, não erra. Não erra. Quando você agradece, descansa, coloca na mão de Deus e descansa, a tendência de dar certo é muito grande. Mas às vezes a gente coloca na mão dele, vai lá e tira. Quando você planta, eu gosto muito de usar as plantas como referência porque a natureza ela fala com a gente o tempo todo. Quando você planta uma sementinha, aí você entra, quando criança a gente faz isso, né? Entra naquela ansiedade de ir lá cavacar a terra, desenterrar para ver como é que tá a sementinha, né? E vai lá ver. Tá um pouquinho inchada. Vai e tampa de novo. Passou 3 dias, abre de novo. A tendência daquela planta morrer, a tendência dela não ir para frente é muito grande. Eu plantei e não confiei. A ansiedade tomou conta de mim. Cuidado com isso, a ansiedade. Ela tomou conta de mim a ponto de eu não entregar, de eu não confiar. Né? Eu oro, eu rezo, eu peço, eu sei lá como você faz, e você entregou na mão de Deus, mas não confiou. Tá lá você pegando de novo o problema, a situação. Né? Então tá toda hora olhando a plantinha. Outra coisa é o bolo. Eu sou ruim de fazer bolo pra caramba. Mas você que é boleira e gosta de fazer bolo, e o pouco que a gente entende sobre fazer bolo é o seguinte: quando você coloca ele passar, você não pode ficar abrindo o forno. A possibilidade dele não inchar é grande. Como diz Solar, não é isso? Porque você pôs lá, não confiou, você acha que o seu olho vai fazer alguma coisa. Tem coisa que são regras, são lei, e a gente quebra. E se quebra, meu amor, a gente tá sendo infrator, né? Infrator da lei, infringindo o sistema, a natureza de como aquilo funciona. E a gente vai lá abrir olhar com o olho lá, e o olho vai fazer o que com esse bolo? Atrapalhar o trem. Porque o bolo, só de olhar na hora errada, que eu não dei tempo de laçar, não dei tempo da planta nascer, mas eu tô lá olhando. Atrapalhando o trem. Então não dá. Às vezes a gente fica nessa situação. Então você deita para dormir e a sua cabeça tá resolvendo tudo. Como se resolvesse mesmo e não resolve. A nossa mente consciente, ela nos sabota. Você deita para dormir e na sua mente tu tá resolvendo o problema de amanhã ainda. É certo que tem gente que tem que se programar. Mas faz o seguinte, levanta de manhã, a partir de hoje eu não vou deitar, meus problemas de amanhã é de amanhã, não é de hoje, não é de agora da noite. Amanhã cedo eu sento na cama, eu vou tentar lembrar tudo que eu tenho que fazer, eu não vou esquecer. Mas a gente fica resolvendo tudo. Essa mente consciente, ela é sabotadora. Muitos estudiosos chamam ela de diabo.
Não assusta, tá? Chama ela de Satanás. E tem uma passagem bíblica que Jesus chama Pedro de Satanás, né? Se eu não me engano. Para trás de mim, Satanás. Como assim, né? Jesus falar isso com Pedro, mas ele falou. E Jesus, ele é tão perfeito que é a mente consciente de Pedro que estava falando ali. Pedro estava com Satanás? Acredito eu que não. Mas essa mente consciente que nos sabota, porque Pedro estava querendo que Jesus sabotasse o plano de Deus. E eu, assim, emocionalmente nós entendemos a Pedro. Por quê? Pedro andando ali com Jesus, sabia que Jesus ia passar por um momento de dor, ia ser crucificado. E Pedro fez o quê? Como qualquer um, eu, por exemplo, eu acho que eu ia querer fazer também a mesma coisa. Pedro começou a querer aconselhar Jesus a desistir desse negócio, né? Ele já sabia, né, que Jesus ia sofrer, estava sofrendo já. Então Pedro começa ali a querer aconselhar, a mente consciente de Pedro começa a querer aconselhar a Jesus a desistir. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Por isso que tem muitos estudiosos que chamam a mente consciente de Satanás. Nós temos a mente consciente, o inconsciente e o subconsciente. O subconsciente, eu acredito, e tem muitos estudiosos que falam que é a mente divina em nós. A própria Bíblia também me dá base para isso. A Bíblia nos fala que nós temos a mente de Cristo. Então, sim, nós temos a mente divina em nós, né? Nós temos a consciente, que muitos chamam de, igual eu falei aí, diabo, que é essa mente que, como é que vai muito pela lógica, né? Pela razão, ou às vezes pela emoção demais, e às vezes atrapalha tudo. E temos a inconsciente, né? Que é a inconsciente, eu acabei esquecendo. A inconsciente, eu acho que é a humana mesmo, se eu não me engano, é aquela, geralmente a inconsciente, ela funciona mais quando a gente tá ali quando você deita para dormir. Não sei se você já teve isso. Eu acredito que a maioria das pessoas que tá aqui ouvindo já passou por isso. Quando você tá ali entre o sono e entre o acordado, ou seja, você não tá nem dormindo nem acordado, você tá ali tá o inconsciente, tá? Ali tá o inconsciente. Ali é a hora que acontecem muitas coisas, que você fala assim, ué, eu tava dormindo? Muita gente entra num pesadelo, né? Que não é muito legal, mas alguma coisa a sua mente consciente está tentando te falar. Porque às vezes a gente também está mais no negativo, pode ser tantas outras coisas, né? Tem estudos que vai para tudo quanto é linha. E também é onde ali tá tendo, a consciente está desligando, né? A consciente está desligando para dar lugar ali o descanso nosso, né? Para dar lugar a inconsciência nossa, no descanso. Quando a gente está dormindo, a gente está no inconsciente, né? Não tem como estar no consciente. Você não está consciente dormindo. Quando você está agarrado no sono mesmo, dormindo mesmo, não tem como. Então é isso. É porque eu tenho muita dificuldade ainda de explicar sobre isso. Mas vamos lá, deu para você entender, né? Essa é a inconsciente. Né? Às vezes de um desmaio, às vezes de um sono. E por aí vai. Essa é a inconsciente. Mas tem outras linhas também que explicam de outras formas, tem outros estudos que explicam de outras formas. Sabe o que faz? Se informe. Não fica no meu vídeo pegando 100% disso aqui, não. Questiona, pergunta. Deixa eu desligar aqui que tem alguém chamando.